Muito bom dia, queridos irmãos e amigos que acompanham as redes sociais da Igreja Batista de Montese. Nesse momento, meus queridos, eu quero saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esperando encontrar a todos com saúde física, com vigor espiritual e com ânimo em suas almas nesse momento de aflição, mas que a palavra de Deus, ela nos fortalece, que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito e anima a nossa alma para enfrentarmos as dificuldades desta vida. Meus amados, nessa manhã nós vamos meditar na palavra do Senhor, no livro do profeta Isaías, no capítulo 41, versículos 9 e 10. E a palavra de Deus nos diz assim: Tu a quem tomei desde os confins da terra, e te chamei dentre os seus mais excelentes, e te disse: Tu és o meu servo, a ti escolhi e nunca te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Amados e queridos irmãos e amigos, neste tempo o povo de Deus estava vivendo um momento de idolatria. Eles estavam construindo falsos deuses, né? Com suas mãos eles estavam fazendo ídolos de madeira, ídolos de pedra, ídolos de ouro, ídolos de prata, imagens de homens que a ninguém pode salvar. E por isso mesmo havia no coração do povo um sentimento de insegurança, um sentimento de abandono, tudo isso causado pela incredulidade. Embora naqueles dias Deus estivesse operando maravilhas no meio deles. Amados, a falta de fé no verdadeiro Deus gera esta insegurança. Porque, de fato, os falsos deuses, eles não têm força, eles não têm vida, eles não têm poder para salvar. É como nos diz o salmista no Salmo 115, dos versículos de 2 a 8, a palavra de Deus nos diz assim: Por que dirão os gentios, onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus, fez tudo o que lhe agradou. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Têm boca, mas não falam. Têm olhos, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Têm narizes, mas não cheiram. Têm mãos, mas não apalpam. Têm pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. Tornem-se semelhantes a eles todos os que os fazem, assim como todos os que neles confiam. O contexto, queridos, da situação de que trata o nosso texto áureo, do capítulo 41, versículos 9 e 10, Deus fala exatamente isso ao povo. Quando nós voltamos aí ao capítulo 40, nos versículos 18 e 19, depois nos remetemos ao versículo 7 do nosso capítulo 41, a palavra de Deus nos diz assim, versículo 18 do capítulo 40. A quem então farei semelhantes a Deus? Ou com quem o comparareis? O artífice funde a imagem e o ourives a cobre de ouro, e forja para ela cadeias de prata. Agora no versículo 7 do capítulo 41, e o artífice animou ao ourives, e o que alisa com o martelo, ao que bate na bigorna, dizendo da coisa soldada, boa é. Então, com pregos, afirma, a fim de que não venha a mover-se. Então, irmãos, veja que quando eles construíam esses ídolos, que eles a colocavam sobre aquela base, eles tinham que fixá-la. Então eles a fixavam com pregos para que elas não caíssem. Então é por isso que sente-se essa insegurança,
porque não são capazes nem de sustentar a si mesmos, porque não têm vida. Mas, diante daquele cenário de idolatria, de infidelidade a Deus, o Senhor levantou seu servo, o profeta Isaías, para levar ao povo não somente uma mensagem de repreensão, mas, sobretudo, uma palavra de ânimo e de amor. Deus queria lembrar aos seus escolhidos, aos seus amados filhos, o quanto Ele os amava e o que Ele era capaz de fazer por eles. No versículo 10 do nosso texto, diz: não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Esse é o nosso Deus. Deus de infinita misericórdia, cuja benignidade dura para sempre, de eternidade a eternidade. O Salmo 136, todos os seus 26 versículos tratam disso, dessa benignidade de Deus que dura para sempre. Ao terminar esta mensagem, abra sua Bíblia lá, o Salmo 136, e leia este capítulo. Escute isso. Por amor, Deus foi capaz de entregar seu próprio Filho a morrer por nós, em nosso lugar, e pagando a pena que por nós era devida, através de um sacrifício substitutivo, a fim de nos dar gratuitamente a salvação. O interessante, queridos, é que exatamente este amor que é maior do que tudo, este amor que é capaz de entregar o próprio Filho à morte em nosso lugar, é este amor que a humanidade tem rejeitado. Ela tem buscado um amor falso, um amor ilusório, um amor que a Bíblia não nos ensina, e tem rejeitado exatamente este amor salvível, capaz de entregar seu próprio Filho. E é estranho, não é? A humanidade que vive falando em amor, vive falando: olha, Jesus Cristo não faz acepção de pessoas por amor. Eles até pregam o que o apóstolo João diz em sua primeira carta, no capítulo 4, versículo 8, que diz assim: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Dizem eles: então, porque Deus é amor, Ele me aceita do jeito que eu sou. Ele me fez assim. Mesmo que eu seja tudo aquilo que Ele condena, mesmo que eu faça tudo aquilo que Ele diz que é para não fazer, Ele me ama, porque Ele é amor. Não foi para isso, queridos, que Deus nos amou primeiro. Não é para isso, meus amados, que Deus nos ama. O homem só quer a palavra de Deus quando ela atende aos seus desejos. O homem só aceita a palavra de Deus quando ela atende aos seus anseios carnais. Aí ele pega versículos isolados, sem considerar nenhum contexto, sem considerar aquilo que Deus revela na completude da sua palavra, e cria suas próprias teologias ideológicas, ou como queiram, ideologias teológicas, que não representam o Deus vivo. Mas quem é esse Deus vivo? Nós vamos já saber. Então, observe o versículo seguinte a este versículo do capítulo 4 de 1 João, que diz que Deus é amor. É o versículo 9. Como é que diz? Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Então, queridos, o amor de Deus, ele se manifestou, não foi no sentido de nos dar uma vida regalada, de nos dar uma vida de prazeres, de nos dar uma vida distante dele, de nos dar uma vida de acordo com as nossas necessidades carnais, com os nossos prazeres mundanos. Não. O amor de Deus se manifestou foi para que por Jesus Cristo nós vivamos, conforme nós lemos.
Quando nós vamos lá no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, a palavra de Deus diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor de Deus, queridos, consiste nisso, que Deus nos amou de tal maneira que deu seu próprio Filho para morrer em nosso lugar. Mas é para que aquele que nele crê não pereça. Não é aquele que vive segundo as coisas do mundo, que vive segundo os rudimentos do mundo, mas é aquele que crê em Jesus Cristo. O amor de Deus consiste nisso. Então, queridos, sabem por quê que os incrédulos hoje estão perguntando onde está Deus nesse momento que a humanidade está vivendo? É porque eles não conhecem o verdadeiro Deus. Eles não conhecem esse Deus que tem os seus propósitos. Eles conhecem um Deus que eles próprios criam à sua imagem e semelhança. Eles não conhecem os propósitos de Deus e vivem numa ilusão. Eles vivem, queridos, à espera de um Deus amoroso, um Deus meloso, sabe? Um Deus que na visão deles é incapaz de irar-se. É um Deus que não tem ira, não. Deus é amor. Daí eles ficam perplexos quando a ira do Deus vivo se manifesta. Quem é esse Deus vivo? O Deus vivo, querido, esse Deus vivo é aquele tal que cair nas mãos dele é horrenda coisa, é terrível coisa. Conforme nos diz no livro de Hebreus, capítulo 10 e 31, a palavra de Deus diz assim: horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Na mensagem que eu trouxe no domingo, dia 22 de março, 2 domingos atrás, nós meditamos sobre o sermão profético de Jesus, sobre os sinais dos fins dos tempos. Quando a ira de Deus será derramada sobre a terra, será derramada sobre todos os homens. Os sinais, queridos, que nós temos visto e os tempos difíceis que estamos vivendo estão anunciando claramente que a grande tribulação está batendo a nossa porta, que ela está em cima de nós. A grande tribulação, o pior momento que a humanidade viverá. O Senhor Jesus disse que será um tempo como nunca houve e jamais haverá. Esses sinais que nós temos vivido deixam claros, de fato, que nós estamos vivendo os tempos do fim. Aquele momento em que Deus, em que o nosso Senhor, ele já manifesta a sua insatisfação com o desprezo que a sua criação tem dado a ele. Até que ele derramará a sua ira definitivamente no momento em que não haverá mais salvação. Mas para nós que cremos, nós que aceitamos o amor de Deus, e não somente o amor, mas também aceitamos a razão através da qual ele derramou esse amor sobre nós, que foi para cumprir os seus propósitos e não os nossos. Foi para fazer conforme a sua vontade e não a nossa. Foi para dizer não aos nossos desejos segundo a carne. É esse Deus que para nós está depositada a nossa confiança. É neste Deus que nós temos convicção do livramento, da salvação e que temos plena confiança. O Salmo 121, versículos 1 e 2, a palavra de Deus diz assim: levantarei os meus olhos para os montes. De onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Então, queridos, é a este Deus, esse Deus vivo, com todos os seus propósitos e o seu amor, que nos dá
a oportunidade de salvação, é este Deus verdadeiro, este Deus que tem poder, é Ele que nos socorre. É assim que age o nosso Deus conosco. Mesmo nos momentos em que a sua ira é derramada sobre o mundo, Ele nos trata como filhos. Ele nos chama e nos diz: ei, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Amém? Louvado seja o Deus vivo, louvado seja o nosso Senhor e Salvador. E agora eu queria convidar os irmãos para louvar, juntamente comigo e com a minha esposa. Nós vamos louvar a Deus e gostaríamos que os irmãos, que os amigos que estão assistindo, louvem conosco. Amém? Vamos louvar a Deus. Eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita, te tomo pela mão, a tua mão direita, e te digo: não temas. Não temas, eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Não temas, eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Deus abençoe a todos.